Oi pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco hoje sobre estresse pós-traumático, pós-pandemia. É um texto que eu escrevi já tem um bom tempo, mas eu resolvi colocar hoje e até fazer uma live e tal, mas eu resolvi falar, colocar aí na plataforma para quem quiser acessar e tá sabendo um pouco sobre isso. Então eu coloquei uma introdução e depois para falar sobre o estresse pós-traumático, né? Há uma atmosfera sombria que se estabeleceu acima de nós. Uma atmosfera de medo, incertezas, tristeza, um ar não respirável que se respira através de máscara, que comprime o próprio ar e que te faz engolir o seu próprio veneno. Não respiramos mais livremente, pois até o ar virou um inimigo em comum, assim como as pessoas. Mesmo as que mais amamos podem se tornar inimigas mortais. O colorido dos dias bonitos de sol e céu azul traz lembranças de um passado próximo onde todos iam e vinham a contento, sem restrições. Abraços calorosos deu lugar para um oi ou um toque de braços gélido. O pior é que a gelidez atingiu o coração e a alma de muitos. A mortalidade humana foi evidenciada de tal maneira que a única certeza da vida, que é a morte, tornou-se algo macabro e violentamente inescrupuloso. Mas na verdade é que somos mortais. Obviamente, a morte se apresentou de forma abreviada e acenou a sua verdade. Os que se achavam imortais perceberam que a mortalidade existe e que não há na existência humana nada e ninguém que possa mudar o curso das coisas naturais constituídas e que não há deuses, mas há um Deus que por um sopro criou e que por outro pode dar um fim. Somos um sopro. Por isso, temos que viver o período desse sopro de forma a sermos felizes com o que se tem de simples, pois complexo toma muito tempo e você não vê o que tem de melhor nessa vida. Ouvi muito no início dessa pandemia que isso iria mudar as pessoas. Estas iam se tornar mais amáveis, entender que a vida é valiosa, iam ser mais generosas, iam preservar a natureza, iam ser mais compreensivas, iam amar mais. Mas não é isso que eu vejo, não. Não é isso que eu sinto. As pessoas boas continuam sendo boas, partilhando ainda mais do que têm. As pessoas más continuam sendo más, e algumas mais más ainda. Não, a pandemia pode até ter tido a intenção de modificar o mundo e fazer com que as pessoas entendessem o que é a vida e que estamos aqui com um único propósito, o de servir. Mas fracassou nisso. Ao contrário, vemos pessoas mais egoístas e egocêntricas, pessoas com pânico de outras pessoas. Ao invés de compaixão, se deu lugar à fobia. Fobia do outro. E isso terá consequências desastrosas em um futuro próximo. A humanidade terá que reaprender o que é humanidade. E isso dá vazão para tantas doenças psíquicas já existentes a expandirem. Os transtornos serão comuns e as pessoas não mais morrerão pelo vírus da Covid, mas pelo vírus do medo e da preocupação. Morte de infarto, AVC, depressão, suicídio, tantas outras doenças que virão. Quando não, algum mal psíquico. Mal este instaurado em nosso país por falta de informações corretas, precisas e confiáveis. O pânico estará instaurado de forma maldosa e inescrupulosa por parte dos governantes e a desinformação pelos órgãos competentes de saúde mental mundial só geraram mais desconforto e ampliou a consequência dos efeitos da doença, instaurando outras doenças.
Em nosso país e em outros países pelo mundo, a doença é mais política do que uma ordem de saúde mundial. A ganância pelo poder sempre vai gerar doenças e doentes. Essa introdução é para falarmos de algo que está por vir, na verdade já está instaurado aqui, que é e está ainda mascarada, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Segundo o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM-4, a característica essencial do transtorno de estresse pós-traumático é o desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um extremo estressor traumático, envolvendo a experiência pessoal direta de um evento real ou ameaçador que envolve morte, sério ferimento ou outra ameaça à própria integridade física. Ter testemunhado um evento que envolve morte, ferimento ou ameaça à integridade física de outra pessoa, ou conhecimento sobre morte, violenta ou inesperada, por um membro da família ou pessoa de próxima vivência. O transtorno se caracteriza pela exposição a eventos de guerra, agressão pessoal violenta, ataque terrorista, tortura, encarceramento como prisioneiro de um sequestro, desastres naturais, ou receber diagnóstico de uma doença que traz risco de vida. Neste ponto, relacionamos hoje a Covid-19. O evento traumático pode ser revivido de várias maneiras. Geralmente, a pessoa tem recordações recorrentes, como sonhos aflitivos. Em alguns casos, a pessoa experimenta estados dissociativos que duram alguns segundos ou horas, até dias, fazendo com que a pessoa reviva o evento e comporte-se como se estivesse novamente naquela vivência. A pessoa tem grande sofrimento psicológico ou reatividade fisiológica, e isso ocorre quando a pessoa é exposta a eventos ativadores que lembram os fatores traumáticos. As características dessa doença. As pessoas com transtorno de estresse pós-traumático podem descrever sentimento de culpa por terem sobrevivido quando outros morreram. A esquiva fóbica de situações ou atividades que lembram o trauma original pode causar distanciamento e dificuldades nos relacionamentos interpessoais, relacionamento conjugal, perda de emprego. Pode gerar um transtorno de pânico, agorafobia, transtorno obsessivo compulsivo, fobia social, fobia específica, depressão. Alguns sintomas devem estar presentes pelo menos um mês para caracterizar o transtorno. Podem não ter todos os sintomas, mas pelo menos 5 deles. São eles: ter sonhos aflitivos recorrentes, agir ou sentir como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. Ou seja, a pessoa acha que está novamente com a Covid, por exemplo. Sofrimento psicológico quando entra em contato com algum agente ativador que lembre o evento. Reatividade fisiológica, vômito, diarreia, tontura, mal-estar, sudorese, ataque cardíaco. Esforços para evitar pensamentos, sentimentos ou conversas associadas ao trauma. Evitar lugares ou pessoas que recordem o trauma. Redução ou interesse da participação em atividades significativas. Sensação de distanciamento ou afastamento em relação a outras pessoas. Afeto restrito. Sentimentos de um futuro abreviado. Dificuldade em dormir. Irritabilidade ou surtos de raiva. Dificuldade em concentrar-se. Hipervigilância. Resposta de sobressalto exagerada. Falando dos pós-pandemia, pode-se considerar que o transtorno de estresse pós-traumático será uma das doenças que farão os consultórios e hospitais encherem. Sem muito conhecimento técnico da área, profissionais de saúde podem começar a medicar como qualquer outra doença. Apesar de sua característica mais acentuada ser a ansiedade, é importante fazer um diagnóstico detalhado para entender o porquê da ansiedade e se esta acompanha outros sintomas. Mesmo a pessoa que não teve a doença do Covid-19, ela pode sofrer o transtorno, porque ela pode ter uma pessoa próxima em que ocorreu o evento seguido ou não de morte. O medo exacerbado exposto pelas mídias sociais, a falta de dados em pesquisas para a descoberta de medicamento eficaz, de dados eficazes de transmissão da doença,
gera insegurança e causa efeitos psicológicos danosos a indivíduos que são mais suscetíveis a estas informações. O que é observado nas pessoas atualmente? Negação à doença, medo ou pânico exagerado a ponto de prejudicar suas atividades diárias, distanciamento das pessoas que ama, distanciamento das outras pessoas como se estas fossem uma ameaça à sua vida, pensamento repetitivo de que vai ficar doente, tristeza, irritabilidade. Nas ruas as pessoas andam distraídas ou desconectadas com o que está ao seu redor, podendo provocar acidentes. O trânsito fica mais caótico, pois as pessoas estão atemorizadas e perdem o foco e a concentração. Tem mais acidentes, dificuldade de convivência com as pessoas de casa, divórcios, intolerância em todos os aspectos, dissociação da realidade. Bom, qual é o tratamento para isso, né? Terapia é fundamental para quem está com o transtorno de estresse pós-traumático. O profissional vai tratar as formas que o estresse atinge a vida cotidiana da pessoa e vai minimizar esses sintomas. A terapia deve vir acompanhada com medicação para que a ansiedade e as causas desta possam também ser amenizadas e a terapia dar melhores resultados. Geralmente, a terapia inicial para esse tipo de transtorno é a terapia cognitiva comportamental. Tratar do medo e a ansiedade também devem fazer parte do processo. Ao longo das sessões, a pessoa com o transtorno vai aprendendo a relaxar sua mente e entender o que acontece com seu psicológico e seu corpo. Revivendo a situação traumática, ela lidará melhor com cada uma de suas manifestações. Associada à terapia, recomenda-se exercícios físicos, meditação, técnicas de relaxamento, uma dieta mais saudável, evitar álcool, drogas e fumo. Com esses cuidados, a pessoa consegue encontrar equilíbrio entre o psíquico, emocional e físico, fazendo assim com que a vida volte à sua normalidade, ou seja, consiga ter uma vida mais equilibrada, normal e tranquila. Sozinha, a pessoa não consegue sair do ciclo que o transtorno traz. Alguns dias podem ser bons, mas a maioria dos dias são conflituosos. Por isso, terapia e, quando necessário, medicação é o que vai fazer a pessoa viver melhor. O estresse pós-traumático é sério e não deve ser banalizado, tem que ser tratado. Cada pessoa manifesta sua inquietação de uma maneira, por isso não se deve deixar passar, mas ficar atento se os sintomas do que você está sentindo perdurarem. Insistem em permanecer. Se sim, está na hora de você procurar um profissional da saúde psicológica. É preciso viver a vida, tomando os cuidados necessários, mas estabelecer gradualmente a rotina diária. Isso tudo vai passar, será lembrado como um marco na história da humanidade, como foram as pestes passadas. O medo causado por situações como esta que estamos vivendo pode matar mais do que a própria doença instaurada. Infartos, AVC, diabetes, doenças pré-existentes, depressão e até suicídios surgem por causa do pânico. Portanto, recomenda-se ter cautela, alimentar-se bem, tomar sol, falar com as pessoas queridas, convidar pessoas para almoçar com você, não aglomerar nesse momento, né? Mas que você se sinta confortável, pessoas que você, do teu meio, da tua vivência, que você sabe que está tranquila, também está em casa, né? Que não está aglomerando, que está com uma vida saudável. Caminhar, trabalhar, ler, meditar, praticar exercícios e ter esperança de que em breve tudo vai ficar melhor. Mantenha calma. O mais importante agora é você estar vivo e estar bem. Bem na saúde física, mental e emocional. Isso tudo vai passar. Não consegue lidar com tudo isso sozinho? Busque ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, ao contrário, é sinal de força e decisão para você viver melhor. Boa vida para você, é o que eu desejo. Eu sou Rosimeire, sou psicóloga, sou
alguém que estou aqui para dar essas dicas para você e falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo e sobre o estresse pós-traumático, que já está acontecendo e vai acontecer nas escolas, com as crianças, com os adultos, e que o pessoal aí, os profissionais de saúde mental, precisam estar atentos. E nós estamos aqui para poder te ajudar, tá bom? Um beijo para você, boa vida, boa saúde. Se puder, me siga lá no Instagram, tá bom? Rosemeire do Chefe, @Rosemeire do Chefe. Um beijo e até mais.